Todas as nações cantam as vossas glórias, ó Maria. Hoje fostes exaltada acima dos anjos e triunfais com Cristo para sempre. Antífona da entrada desta celebração. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Dom José Eudes Campos do Nascimento, amado pastor da nossa querida Igreja Particular de São João del Rei. Reverendíssimos senhores padres, venerável Irmandade de Nossa Senhora, venerável Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte, irmãos e irmãs presentes nesta majestosa Catedral Basílica, que por si só ergue-se como monumento de louvor perene da católica e mariana gente são joanense, a Mãe do Céu. Irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Emboabas 92,7 e pelas mídias sociais da nossa paróquia, estamos todos unidos pela fé. Inicio esta reflexão com um poema do saudoso Dom Helder Câmara. Sei que nos tiraste do barro, qualquer dúvida a respeito seria grosseira, tão quebradiços, pegajosos e lamacentos costumamos ser. Mas conta-me, Senhor, não há ninguém a quem tenhas tirado da luz? Nem Nossa Senhora? Meus queridos, estamos celebrando a vigília da solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, toda bela, toda pura, toda envolvida da luz da Trindade Santíssima. A maior festa, meus queridos, da Santa Mãe de Deus em grau de importância, pois é a celebração da sua glorificação. Solenidade que aqui em São João del Rei é celebrada com tons muito próprios, trazendo as marcas da piedade, da cultura, da arte e da música do nosso povo, formando assim ricas tradições, como as que vamos celebrar após a Santa Missa, a procissão do trânsito de Nossa Senhora da Boa Morte, quando o senhor bispo e os sacerdotes carregam o esquife da Santa Mãe de Deus, lembrando a presença dos apóstolos na sua despedida, e a tocante cerimônia do seu sepultamento ao som da antífona Assumpta es Maria in Caelum. Tradições estas que estão alicerçadas na mais pura tradição da Igreja, na tradição dos padres, como podemos ver na citação de São Tiago de Saruc, segundo o qual, quando para Maria chegou o tempo de caminhar pela via de todas as gerações, ou seja, a via da morte, o coro dos 12 apóstolos reuniu-se para enterrar, para sepultar o corpo virginal da bem-aventurada. Discurso sobre a sepultura da Santa Mãe de Deus. São Modesto de Jerusalém, depois de ter falado amplamente da beatíssima dormição da gloriosíssima Mãe de Deus, conclui o seu elogio, exaltando a intervenção prodigiosa de Cristo, que a ressuscitou do sepulcro para a receber consigo na glória. São João Damasceno, por sua vez, pergunta: como é possível que aquela que no parto ultrapassou todos os limites da natureza, agora se submeta às leis desta e o seu corpo imaculado se sujeite à morte? E responde: certamente era necessário que a parte mortal fosse deposta para se revestir de imortalidade, porque nem o Senhor da natureza rejeitou a experiência da morte. Com efeito, ele morre segundo a carne e com a morte destrói a morte.
A corrupção concede a incorruptibilidade, e o morrer faz dele nascente de ressurreição. Palavras de São João Damasceno. Portanto, meus amados, portanto, meus queridos, nós conservamos na nossa Igreja Catedral estas tradições que estão alicerçadas na grande tradição da Igreja. O caráter que marca as duas tradições citadas, a procissão do trânsito de Nossa Senhora e o seu sepultamento, não é o luto, mas uma serena alegria. Por isso, o esquife vai enfeitado de flores, os padres vão revestidos em seus paramentos, não do roxo ou do preto, mas do branco festivo. O coro à capela vai cantando em latim, Assumpta es Maria in celum, gaudent angeli laudantes, benedicunt Dominum, Maria Virgo Assumpta est, ad ethereum thalamum, in correx regum stellatus sedet solio. Maria é elevada aos céus. Os anjos se regozijam e louvam bendizendo o Senhor. A Virgem Maria foi levada ao tálamo celestial, no qual o Rei dos Reis se senta em um trono cravejado de estrelas. Isso é o que vamos cantar durante o sepultamento da nossa Mãe Santíssima. Tudo isso indica como foi a experiência da morte para Nossa Senhora. Ela foi em paz. Ela foi em paz para o Senhor. Sua passagem desta vida à outra constitui para a Virgem Maria uma maturação da graça na glória, ensina São João Paulo II. Continua o Papa Mariano. Quanto aos motivos da morte de Maria, não parecem fundadas as opiniões que lhe quereriam excluir causas naturais. Mais importante é a busca da atitude espiritual da Virgem no momento da sua despedida deste mundo. A esse propósito, São Francisco de Sales considera que a morte de Maria se tenha verificado como efeito de um transporte de amor. Ele fala de um morrer no amor, por causa do amor e por amor, chegando por isso a afirmar que a Mãe de Deus morreu de amor pelo seu Filho Jesus. Em alguns padres da Igreja, encontramos a descrição de Jesus mesmo, que vem acolher a sua mãe no momento da morte, para a introduzir na glória celeste. Assim, estes apresentam a morte de Maria como um evento de amor que a levou a alcançar o seu Filho divino para participar da sua vida imortal. De forma que, meus caríssimos, a solenidade da Assunção, desde a vigília, é dia de alegria e esperança. Deus venceu, o amor venceu, venceu a vida. Mostrou-se que o amor é mais forte que a morte, que Deus tem a verdadeira força, e a sua força é bondade e amor. Sim, caríssimos, contemplamos nossa Mãe amada no céu, glorificada, toda bela, toda em luz. Estamos celebrando um acontecimento totalmente único e extraordinário, mas que está destinado a encher de esperança e de felicidade o coração de cada homem e de cada mulher. Com efeito, ensina-nos o Papa Teólogo Bento XVI, Maria é a primícia da humanidade nova, a criatura em que o mistério de Cristo, encarnação, morte, ressurreição e ascensão ao céu, já teve o seu pleno efeito, resgatando-a da morte e levando-a de corpo e alma ao reino da vida imortal. Por isso, a Virgem Maria, como recorda
o Concílio Vaticano II constitui para nós sinal de esperança segura e de consolação. Continua dizendo Bento XVI, a festa odierna impele-nos a elevar o olhar ao céu. Não se trata de um céu feito de ideias abstratas, nem sequer de um céu imaginário criado pela arte, mas do céu da realidade autêntica, que é o próprio Deus. Sim, Deus é o céu. E é Ele, o próprio Deus, a nossa meta. A meta e a morada eterna, de onde vimos e para o qual tendemos. De Deus nós viemos, para Deus vamos voltar. Do céu fomos feitos, para o céu retornaremos. Portanto, mais uma vez, meus queridos, contemplemos hoje o ingresso da nossa Mãe Santíssima no mundo de Deus. Celebremos sua Páscoa, a sua entrada na luz plena da Santíssima Trindade, luz esta que ela não perdeu de vista nem na escuridão do Calvário. Naquela hora quando a escuridão cobriu o mundo, o universo, ela na fé conseguiu vislumbrar os primeiros raios da manhã da Páscoa. Luz esta que ela não perdeu de vista nem naquele silêncio duro do Sábado Santo. Sempre caminhou na luz, sempre na expectativa de ser iluminada, sempre na certeza que a luz vence as trevas. Quando a Santa Mãe de Deus adormeceu para este mundo, despertou no céu, seguindo o Filho Jesus na sua viagem mais longa e decisiva, na sua passagem deste mundo para o Pai. Mas já nesta terra, no seu coração, ela sempre ia ao encontro do Senhor, viajava para o Senhor. Dizia São João, ou melhor, o Papa João Paulo I, que amar é viajar com o coração. Portanto, amar a Deus é viajar com o coração para Deus. Viagem belíssima. Nossa Senhora sempre empreendeu esta viagem. Por isso mesmo, em meio a dificuldades, sempre ela experimentava algo do céu. Mas hoje contemplamos a sua plenificação na glória. O céu todo, a Trindade Santíssima a envolvendo. Com Maria, busquemos sempre o céu. Não nos desviemos do céu. Viajemos sempre com o coração para Deus. Sim, meus queridos, aquela a quem Deus tinha tomado sua carne e cujo coração fora transpassado por uma espada no Calvário, encontra-se associada por primeiro e de modo singular ao mistério da ressurreição do Senhor, antecipando por especialíssimo privilégio o destino reservado aos justos com a ressurreição da carne. Estamos falando do dogma, verdade de fé, que foi proclamada pelo Papa Pio XII há quase 70 anos atrás, em 1º de novembro de 1950. Eis a solene proclamação que corroborava o que já acreditava o povo de Deus. Anunciamos, declaramos, definimos como dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma para a glória celeste. Trata-se, portanto, no dizer bonito da teóloga brasileira Maria Clara Bigman, da plena realização no absoluto de Deus, de um ser humano integral, a mulher Maria de Nazaré, que nasceu, viveu, amou, sofreu e se alegrou,
Alguém que não é deusa nem mulher eterna, mas criatura amada e querida com especial carinho pelo Deus da vida. Meus queridos, contemplando Nossa Senhora da Assunção, contemplando Nossa Senhora no céu, compreendemos melhor que a nossa vida de todos os dias, não obstante seja marcada por provações e dificuldades, corre como um rio rumo ao oceano divino para a plenitude da alegria e da paz. Entendemos que o nosso morrer não é o fim, mas o ingresso na vida que não conhece a morte. O nosso crepúsculo no horizonte deste mundo é um ressurgir na aurora do mundo novo, do dia eterno. Maria Clara também diz do significado da data, quando o Papa Pio XII proclama o dogma da Assunção. A Europa estava destroçada, humilhada, depois de 2 guerras mundiais. A humanidade humilhada. E o Papa, então, corajosamente, ao proclamar Nossa Senhora, toda ela, toda o melhor, toda a sua pessoa, não só a sua alma, a sua pessoa, a sua corporeidade glorificada, claro, no céu, o Papa trazia uma mensagem poderosa para a humanidade. Deus continua amando o ser humano. E o ser humano é sagrado. Que cada vida é sagrada em todas as suas dimensões. E que é só na certeza desse amor que a humanidade encontra forças para reerguer-se. Só na certeza desse amor a humanidade encontra razões para recomeçar. E penso então, meus queridos, nessa situação dramática na qual nós estamos inseridos. Quando vemos nossos projetos caindo como um castelo de cartas, quando sentimos a fragilidade do humano e temos a tentação então do desespero, da desesperança, nós olhamos para a nossa Mãe Santíssima, gloriosa no céu, e nos lembramos que Deus nos ama e que a última palavra é a vida, por isso não podemos desanimar. Rezamos por esses nossos irmãos que tombaram, tantos, tantos. Não precisava ter chegado a este número. Isso é causa de uma outra falência, da falência da humanidade, na solidariedade, na empatia, no compromisso com o próximo. Não precisávamos chegar a esse número absurdo. Esse número é sinal de um pensamento que ainda está acima de tudo, do dinheiro que manda e comanda tudo, se sacrifica vidas em nome de uma suposta economia que deve ser salva. Então olhamos para esta sociedade, para a nossa humanidade abatida, mas não desanimamos. Há uma reserva de esperança. Uma reserva de esperança. Queremos não só combater o vírus, o coronavírus, mas queremos combater outros vírus que nos desumanizam, a falta de amor, a falta de respeito pela dignidade do outro, a falta de respeito pelas minorias, o tratar vidas como se fossem descartadas ou descartáveis, porque fazem parte de alguns grupos minoritários, ou porque são idosos, porque não produzem mais como pensa o capital. O vírus da maldade, nós podemos vencê-lo. Podemos vencer o mal, porque contemplamos a toda pura, a toda bela, a mãe do belo amor no céu. Desta festa, meus irmãos, é uma consolação de Deus para nós nesses dias tão difíceis. E Deus está como que a nos mexer, nos sacudir, para que nós possamos reconstruir nossa humanidade.
possamos buscar o que é essencial. Que nós possamos cuidar de cada vida. A certeza do céu não nos faz desvalorizar a vida nesta terra, porque ao contemplar Nossa Senhora do Céu, contemplamos um torrão de terra junto de Deus. Esta vida aqui é preciosa, por isso tem que ser cuidada, porque é a antecâmara do céu. Meus queridos, e no céu, a Virgem Santíssima teria se esquecido de nós? De forma alguma. Nossa Senhora, assumida em Deus, permanece infinitamente humana, nossa mãe para sempre. Aquela oferta de Cristo na cruz é irrevogável. Ela é nossa mãe. E agora, porque está em Deus, ela participa desta proximidade de Deus junto a nós. Enquanto estava na terra, estava próxima de alguns. Agora, ela participa desta proximidade de Deus a cada um de nós. Ela permanece infinitamente humana, voltada para a terra, atenta aos sofrimentos dos homens e das mulheres de todos os tempos e de todos os lugares, presentes no nosso peregrinar, muitas vezes incerto. Por isso pedimos a ela, principalmente nesta hora difícil da humanidade. Maria, enquanto nos acompanhas nas dificuldades do nosso viver e morrer diários, conserva-nos constantemente orientados para a verdadeira pátria da bem-aventurança, para o céu, para Deus. Concluo, meus queridos, rezando aquela prece que foi cantada durante todo o solene novenário de Nossa Senhora da Boa Morte. Maria Mater Graciae, dulcis parens clementiae, tu nos aboste protege et mortis ora. Maria, Mãe da Graça, doce Mãe de clemência, protegei-nos do inimigo e recebei-nos na hora da morte. Amém.